A construção histórica de nossa sociedade mostra por si só o quanto as diferenças existentes entre as classes econômicas vão muito além de somente saldo bancário. Isto, pois, é no mínimo improvável que sejamos capazes de dissociar os privilégios que são viabilizados justamente pelo poder aquisitivo das populações que, graças aos rumos históricos, ocupam hoje o que se conhece por classes mais altas da sociedade. Estas condições socioeconômicas tão contrastantes entre as ditas classes mais altas e mais baixas causam impactos diretos nos modos como tais populações vivem. A educação apresenta os colégios públicos, voltado às populações de baixa renda, e os privados, direcionados às populações de classe média e alta. O acesso à cultura se vê também distante por aqueles que vivem longe dos grandes centros culturais, que são referências dentro do campo da arte, como museus, cinemas e teatros, dado que os meios de transporte, isto é, o custo destes, e a localização distante entre os locais nos quais estas populações mais pobres vivem e a área onde estes centros artísticos estão, criam barreiras invisíveis entre os meios citados. Neste contexto, de fato existem muitas atrações artísticas ou estratégias governamentais que tornam gratuitas a entrada em tais instituições. No entanto, de nada adianta tais ações se o transporte até elas não assiste à realidade do público para o qual tais ações são direcionadas. Outro aspecto da vida destas populações que apresentam discrepância justamente pelas condições socioeconômicas é a saúde. O acesso aos meios que possibilitassem uma assistência à saúde desde a época da escravidão já eram divergentes. Enquanto os nobres tinham acesso aos serviços médicos de maior prestígio social e confiabilidade do ponto de vista científico, os escravos precisavam recorrer a conhecimentos obtidos pelas experiências de vida e passadas de geração em geração. Mesmo após a abolição da escravidão, esta desarmonia no campo da saúde entre as populações ricas e pobres se fez presente. Um marco histórico dessa circunstância foi a Revolta da Vacina, onde aqueles que foram libertos do processo de escravatura se negavam a receber as vacinas desenvolvidas contra o surto de varíola que se fazia presente e que eram oferecidas pelo governo que há pouco tempo os oprimia. Foi então que, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou este mesmo governo a reinstaurar a vacinação obrigatória dos populares, e aqueles que se negassem a receberem a dose seriam punidos indiretamente, através de contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorizações para viagens, entre outros, negados. Tais condições geraram revolta no povo oprimido, que se via violado mais uma vez ao terem suas casas invadidas para se submeterem a vacinas que não sentiam-se confortáveis em receber, culminando então em uma série de protestos que deram o desfecho de tornarem a vacinação não mais obrigatória. Por volta de 1908, o estado do Rio de Janeiro foi fortemente atingido por uma violenta epidemia de varíola, a pior de toda a sua história, fazendo com que então o povo fosse, por livre e espontânea vontade, aos centros apropriados para receberem as doses da vacina. Este marco histórico serve para nos fazer refletir o quão grave foram as marcas deixadas pela falta de assistência médica na época da escravidão. Isto, pois é compreensível que após anos e anos de submissão e humilhação, vindo das classes econômicas de maior prestígio, em direção às de menor poder aquisitivo, esta população oprimida criasse certa desconfiança em qualquer ato de bondade que viesse de quem tantos gerou sofrimento. Ainda hoje, os traços deste processo de escravidão e que geraram condições socioeconômicas tão divergentes são perceptíveis. Estudos revelam que, de modo geral, as populações que hoje ocupam as posições mais baixas do ponto de vista socioeconômico são aquelas que possuem alguma ligação genealógica com aquelas que eram escravizadas. Neste sentido, não é necessário ir muito além para associar que as condições socioeconômicas impactam diretamente as condições sanitárias das populações e, por consequência, determinam quais são os grupos sociais que mais irão vitimizar-se com as parasitoses que se disseminam justamente por ambientes com condições sanitárias inapropriadas, como, por exemplo, a amebíase, ou também conhecida como amebose. Atualmente, a amebíase está entre uma das parasitoses intestinais com maior prevalência mundial.
sendo a segunda maior causa de morte por parasitose no mundo. 480 milhões de pessoas portam a amebíase. Sua transmissão ocorre através da ingestão de cistos pela rota orofecal ou contato direto com fezes, água ou alimentos contaminados. Mais de 51,9% dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Além disso, o aumento do crescimento populacional são facilitadores dessa doença, a qual possui transmissão interpessoal. Educação sanitária, noções de higiene e hábitos culturais também influenciam o nível de transmissão. Os cistos resistem cerca de um mês em poços e fontes de água, 12 dias em fezes e em alguns alimentos como frios e saladas, cerca de 15 a 48 horas. A área amazônica apresenta a maior prevalência de amebíase, sendo essa 19%, em virtude de condições socioeconômicas precárias e da dificuldade de acesso aos serviços de saúde pública. As regiões Sul e o Sudeste, por terem um índice superior de desenvolvimento, apresentam menor prevalência da doença, sendo essa apenas entre 2,5% e 11%. A doença também é mais frequente em adultos entre 20 e 60 anos e em regiões de baixo nível socioeconômico. Os sinais e sintomas da amebíase podem ser assintomáticos, que é a maioria dos casos, ou sintomáticos, podendo ser intestinais ou em outros órgãos. O diagnóstico é feito através da cultura de fezes. E o tratamento é feito através de um medicamento receitado por um médico. A prevenção ocorre através da higienização correta das mãos e alimentos, ter água tratada e tratar os assintomáticos, pois esses podem contaminar outros indivíduos. A taxa de mortalidade por amebíase no Brasil, de 2012 a 2016, apresentou um índice maior em pessoas de 60 a 69 anos na região norte do país e um índice menor na região sudeste do país. Isso pode ser explicado através das classes sociais, divididas em A, B, C, D e E. A população que pertence às classes sociais mais baixas possui menor acesso a serviços de saúde e higiene básica. Dessa forma, são as que mais contraem e transmitem a amebíase.